Alunos, hoje nós vamos trabalhar com normas ABNT. Espero que vocês estejam bem. Eu vou fazer passo a passo e referente ao material que eu tenho como base, que é essa apostila aqui de normas ABNT. Aqui eu tenho uma visão geral das normas ABNT. Então, um trabalho básico nas normas ABNT, nem que for uma consulta pequena, com uma página na internet, e se o professor pedir para fazer nas normas, ele tem que ter todos os requisitos, ou seja, uma capa, uma contracapa, ou folha de rosto com citação, um sumário, um resumo do trabalho, desenvolvimento, conclusão e bibliografia. Cada um desses quesitos é uma folha. Uma folha, ou seja, o trabalho nas normas ABNT tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folhas. Isso se o teu trabalho tiver uma folha de desenvolvimento, senão ele pode se estender a mais folhas. Como eu mencionei aqui, coloquei até destacar, pode haver mais páginas, aumentando conforme a quantidade de desenvolvimento. Aqui eu tenho as configurações básicas no geral também. Tipo do papel, que é a nossa folha A4 normal, as dimensões 21 por 29,7. Se você pegar uma régua e medir uma folha sulfite, é exatamente isso. As margens inferior e superior, esquerda e direita, superior esquerda 3, inferior direita 2. Vou fazer isso na prática já com vocês. O espaçamento para texto. Texto é usado em 80% do trabalho. Onde é usado o texto, professor? Na introdução, no resumo, no desenvolvimento, na conclusão, que é 80% do trabalho. É usado textos. Textos têm um espaçamento específico. Citações, que nós vamos fazer um exemplo agora de capa contra capa. Parágrafos, utiliza-se a régua. Eu farei algumas aulas e farei hoje mostrando como fazer o trabalho. E nas outras aulas eu farei algumas aulas de régua, tabelas. Hoje nós vamos diretamente para o trabalho. E os tipos da fonte. Hoje as fontes permitidas Times New Roman ou Arial. Todas no tamanho 12. Depende da instituição, pede Times New Roman. Depende Arial. Maioria aí, vamos dizer 70%, pedem todas em Arial. Aqui eu fiz alguns lembretes. Por exemplo, como que deve ser a configuração da capa e contracapa? Da citação, do título. Observe que o título é o mesmo padrão da capa e contracapa. Olha só que interessante. As margens, como que eu tenho que configurar? Não esquecer de fazer antes de começar o trabalho, pois para fazer a citação dará diferença. Já vou mostrar o porquê. Textos, configuração de textos, é 80% do trabalho. E aqui eu tenho um texto para vocês digitarem lá em desenvolvimento para fazer para praticar. E aqui eu tenho exemplos de um trabalho printado, como que é uma capa, uma contracapa, isso eu vou fazer com vocês na prática agora. O sumário, que eu tenho que deixar essa página em branco, página 3, já ir para a introdução, porque o sumário é o último a fazer. Depois que o trabalho está todo pronto, com seus títulos, com a introdução feita, ou seja, o que vai se fazer, justificar o que é, o que vai se fazer e por quê. Depois eu vou explicar como se faz a introdução no decorrer das aulas. Desenvolvimento, título, seção de telas, tabelas do seu trabalho, conclusão, estou concluído o meu trabalho. Também vou explicar o que deve se fazer, as referências bibliográficas, de onde que eu tirei meu trabalho? De um livro, de um site. Muita gente vai lá e cola do site o link, tirei daqui. Não, tem uma formatação específica, também está nesse trabalho. Aqui eu acabei de explicar, né, a parte do sumário deixar em branco, porque vai ser o último a fazer. Depois que tiver pronto os capítulos, a gente gera automaticamente o sumário.
Ó, a bibliografia que eu acabei de falar, exemplos, aqui retirado de um site. O pessoal vai lá e coloca, copia o hiperlink e joga lá, tirei daqui. O professor tem que se virar, não. Tem que dar o nome do site, abreviado, por extenso, o autor, disponível em. Aqui, quando é tirado de um livro, muda um pouco a ordem, fonte, autor, seguido do nome dele, sobrenome em caixa alta, o nome do livro, itálico, a editora, a localidade da editora e o nome da editora que confeccionou o livro. Então, tudo isso tem regras, pessoal. É isso que nós vamos ver agora. Também mandei lá para vocês um exemplo de trabalho. PDF, feitinho. Bem pequeno, bem básico, sobre o sistema operacional. Nada em resumo. Coloquei uma tela de pesquisa de sistema operacional com uma tabelinha de uso de cada sistema operacional, Windows e Linux, conclusão e a bibliografia. Bem simples. Ok? Vamos lá então. Aqui eu tenho dois editores abertos. O Writer, que é o que nós temos no laboratório aí do Estado. Lembra lá do pacote livre, a gente fez avaliações e tal, a gente estudou sobre isso. Em outras videoaulas eu vou disponibilizar. Software livre. E o nosso proprietário Word. Vou fazer em cada um como que fica. Então vamos lá. Conforme normas ABNT, o que eu tenho que fazer por primeiro? Por primeiro, se vocês olharem nos lembretes, se perderem, vão sempre nos lembretes. Não esquecer de fazer antes de começar o trabalho as margens. Como que eu faço as margens no Writer? Então vamos lá, botão direito no meio. Eu vou aqui, eu tenho opções, eu gosto de ir direto aqui. Eu tenho aqui opções caracteres, parágrafo. Cada versão muda um pouco. Tem alguns que se você clicar aqui diretamente, ele vai diretamente, vai aparecer aqui página. Aqui eu posso ir estilo da página. Estilo da página, ele vai me aparecer uma janelinha, ou seja, o menuzinho. O menuzinho é para você fazer a configuração de página, ou seja, as margens do trabalho, conforme lá aqui, ó. Tá, já o papel A4, esse aqui eu não mudo as dimensões, porque a gente trabalha sempre com papel A4, a não ser algum documento específico que vocês forem usar mais para frente, com outro caso, mas em trabalho sempre A4, não muda nada. Agora a margem esquerda, conforme está lá no nosso material 3, e em cima, ó, que está em cima, lá está superior. Você pode encontrar alguns editores desses, isso, superior e em cima a mesma coisa. Esquerda 3, superior 3, ou seja, em cima 3, esquerda 3. Embaixo ou inferior 2, direita 2. Por que, professor, que em cima e esquerda 3 centímetros? Por causa da encadernação. Tem que ter 1 centímetro a mais para você colocar uma espiral lá do trabalho, ou encadernação do teu TCC. E em cima, se você for fazer padrão de bloco, alguns trabalhos que são estilo bloco. Então também tem 1 centímetro em cima para isso, para encadernação em cima ou do lado esquerdo. Configurando, posso começar meu trabalho. Então, segundo aqui minha apostilinha, capa contra capa. Então, eu tenho que selecionar a fonte Arial, Times e Roma. No Word, para fazer a capa, é bem tranquilo. Você vai aqui em... Ele aparece bem aqui, ó, em layout da página. Essa versão do Word é 2007. 2016, 2010, muda alguma coisinha. Ele tem que procurar margens. Margens eu já tenho ela como favorita aqui, ó, 3322. 3 superior, 3 esquerda, 2 inferior, 2 direita. Então já está fixado. O que muda isso aí, professor? O professor falou que tem que mudar no começo, senão a régua muda. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem que no Word é mais fácil de mudar isso. Observe a régua aqui. O limite da régua sempre é em 0, que é o recuo à esquerda, e em 15 à direita, quando você abre o editor de texto. Aqui, lembra que no Writer eu já fiz a configuração? 0 e 16. A hora que você faz a configuração, ele já automaticamente joga 1 centímetro para a direita.
Então, olha só. Se eu fizer o trabalho todo sem configurar a margem, meu trabalho vai ficar todo deslocado no centímetro à esquerda. E na hora que eu for arrumar a régua, vai desconfigurar tudo, pessoal. Acredita em mim. Você vai ter que voltar a arrumar tudo. Vai dar espaçamento a mais. De repente você fez a citação no cantinho, fez alguma coisa, você vai ter que arrumar no trabalho. Então façam já no início. Então no Word, na hora que eu coloco 3, 3, 2, 2, notem que ele já joga 1 centímetro para o lado. A limitação continua no zero, porque ele desloca todo o trabalho para o lado. Aqui ele perde 1 centímetro. Ou dizer que ele ocupa 1 centímetro da folha, ou da área de edição. Não, ele joga para o lado 1 centímetro. Tranquilo? Então vamos lá, vou fazer aqui no Writer. Então, conforme a nossa apostila, a fonte então Arial Times, vou usar Arial, procure Arial, eu gosto de digitar direto, Arial, tamanho 2. Conforme lá na nossa apostila, 12, tamanho 12, ok, alinhamento centralizado, os elementos estão aqui, ó, alinhar, área direita, área esquerda, alinhamento centro, ou centralizado. Justificado usado para textos. Centro, que mais? Letras em negrito, seleciona negrito, que mais? E letras em caixa alta. Aonde que eu aciono essa caixa alta, professor? No teclado de vocês, vou ligar aqui o teclado virtual, esqueci, é do lado da letra A, onde vocês podem estar escrito Caps Look. O meu aqui já está traduzido para português. A hora que você trava o Caps Look, quem tem teclado normal, computador, até um notebook, dependendo do notebook, ele acende uma luzinha lá, dizendo que a caixa alta está travada. Aqui no caso, como é virtual, ele aumentou a caixa automaticamente. Então, travei a caixa, fui no editor de texto, então vamos conferir, conforme a nossa apostila, então, fonte área, tamanho 12, centralizado, centralizado, negrito, negrito, caixa alta travado, caixa alta travado. Vamos lá. Primeira linha, escrevo, tem um exemplo de trabalho, o nome do colégio. Quem está em dúvida, vai lá, abre o exemplo de trabalho para se situar. Está lá nas atividades. Quem não tem acesso, o professor me manda aqui os PDFs que eu não tenho acesso lá ao Classroom. Eu mando, vocês têm que fazer. Sempre o nome do colégio. Colégio, colégio estadual, qualquer outro nome do colégio, colégio estadual. Vamos colocar aqui Zé da Silva Sauro. Exemplo, né, pessoal? Esse colégio não existe. Bem no meio, o nome da capa, o nome do trabalho. Bem no meio da capa, o nome do trabalho. Como que eu faço isso? Você pode contar 22 enters, mais ou menos. Eu gosto de diminuir aqui no zoom do ladinho. Ó. Eu venho aqui no zoom, diminuo. Diminuo, diminuo, até eu ver a folha inteira. Legal. Mais ou menos no meio, escrevo o nome do trabalho. Então, trabalho de informática. Por exemplo, você está fazendo um trabalho do professor. E bem no rodapé, a localidade e a data corrente. Vou colocar a nossa cidade aqui, Cascavel, vou favorecer ela, 2020. Opa, estourou para outra, não tem problema. Sobe aqui em cima, nesse espaço em branco, aperta a tecla Delete, ou Del do teclado. Ele sobe o trabalho. Entenderam? Eu vou colocar aqui exibição de múltiplas páginas para a gente já fazer a contracapa. No final de 2020, eu clico o cursor aqui, desculpa, eu clico o cursor e pressiono Enter. Automaticamente ele me abre uma página em branco. No topo da contracapa, em vez do nome do colégio, eu coloco o nome do aluno. Então aqui é o nome do aluno. Só o nome. Tem professores que falam, mas eu não gosto do nome do aluno na contracapa. Eles pedem para você colocar aqui na capa o nome do aluno. Eu não acho legal. Se você já tem a opção de colocar na contracapa, na folha de rosto, o nome do aluno, por que colocar na capa? Outra coisa também, pessoal, você entregou o seu trabalho. Grafiadinho, daí vai um colega lá, deixa eu ensinar no mesmo professor, o professor tá lá, passando no quadro alguma coisa, saiu rapidinho ali. Vamos ver o que o fulano fez. Daí olha o teu trabalho. Aí vai lá e vai abrir e vai olhar o teu trabalho. Assim não, assim ele já tem que abrir e ver de quem que é.
Eu acho que fica muito exposto. Mas se o professor pedir para colocar na capa, coloca aí no conteste, coloca o nome do aluno bem embaixo, o nome do colégio. Eu acho feio, porque aqui você já coloca na contracapa. Olha que legal, você vendo as duas folhas aqui, ó, em múltiplas páginas. Mais ou menos no meio, você repete o nome do trabalho, informática, bem alinhadinho, e vai lá e repete Cascavel 2020. Nossa, professor, já está pronta a contracapa? É só isso, então? Em vez lá do nome do colégio, o nome do aluno, e boa, né? Agora a gente vai fazer a parte mais interessante, que vocês têm que prestar um pouquinho de atenção. Tranquila capa e contracapa, né? Seguindo nossa apostilinha, vamos lá. Apostilinha, então, capa e contracapa. Nós temos a citação. Essa citação fica na contracapa, conforme as normas da BNT 25 que eu estou explicando para cima desse material. Então, vamos lá. A nossa contracapa. Opa, cliquei errado no nosso kit aqui. A nossa contracapa, deixa eu abrir outro editor, que esse aqui está quase pronto. Eu tenho que escrever citação. Então, após o título do trabalho, a contracapa ou folioso, já tem um espaço em branco. 1, 2, 3, 4. No quarto espaço eu vou fazer a citação. Não tem problema se desceu para lá o cascavel, depois a gente arruma. A configuração da citação é diferente. Mantenha a fonte Arial Times. Ah, mas eu vou fazer em Times a citação? Não. Você começou em Arial, faz em Arial, o trabalho todo. Opa, diminua a fonte para 10. Legal, então vamos lá. Então já sei que tem que diminuir para 10 a citação. O que mais, professor? Alinhamento justificado. Opa, não é mais centralizado. É justificado. Observe onde é que vai parar o cursor. Aqui no canto. Deixa eu dar uma ampliadinha no zoom nessa contracapa. Na contracapa, tá? Só fiz um zoom para... A hora que eu cliquei em justificado, o cursor já foi lá pro canto. Para o limite da página da esquerda. Tudo bem. Letras sem negrito. Já o negrito, que estava configurado para configuração de capa contra capa, que é o mesmo de título, tá, pessoal? Para título também é a mesma configuração. Letras sem caixa alta. Beleza. Tiro o pressionamento lá do caps look. Letras sem caixa alta, exceto o começo da frase, claro. Eu vou começar uma frase de citação, vou falar de citação. Começo de frase sempre caixa alta. Margens à esquerda na régua em 8 centímetros. Opa, o que eu quero que vocês prestem atenção? A nossa régua, pessoal, que eu vou fazer uma aula, vou até ampliar para ficar maior nessa régua, ela está limitada em 0,16. Essas setinhas voltadas para cima, eu trabalho com a limitação da margem. Então, como o default ou padrão é em 0. Aqui na hora que eu estou movendo a 1 centímetro para a esquerda, desculpa, para a direita, mais um para a direita, mais um para a direita. Eu estou limitando a área de edição. Se eu mexer a setinha voltada para cima, essa que ficou em negrito. Se eu mexer na da direita aqui, ó, que está limitado em 16 na área de edição, a mesma coisa. Eu posso mover 1 centímetro para a esquerda, mais um para a esquerda, mais um para a esquerda, limitando a área de edição. No caso, aqui o que está falando na apostila, eu tenho aqui margem esquerda régua em 8 centímetros. Quando eu estou falando margem esquerda em régua 8 centímetros, é que eu tenho que pegar essa limitação da margem esquerda em régua 8 centímetros e jogar no meio, bem no meio da página, que o metade 16 não é 8. A gente não fez a configuração lá de régua, estava em 15, daí jogou 1 centímetro lá, foi para 16, agora eu jogo em 8. Observe que o cursor ficou lá no meio. E esse de cima aqui, professor, esse aqui em algumas aulas em texto eu vou mostrar para que é. Esse aqui é a tabulação do texto, mas isso eu vou explicar ali, que é o recuo, que é o em 25, mas isso eu explico como fazer quando a gente for fazer textos. Quando a gente for fazer textos, você tem que usar o recuo. Então você só vai mexer agora para a citação, na setinha voltada para cima, que eu mexo na margem, limitação da margem. Estava em 0, joguei em 8. Vamos ver o que mais que eu preciso fazer citação. Espaçamento simples 1. Aqui no Writer eu tenho que entrar aqui em caractere, se não me engano, em caractere,
essa versão nova, ela muda alguma coisa que até o professor se apanha um pouco para achar. No Word é mais fácil, eu vou mostrar onde é que muda esse espaçamento que eu estou falando. Mas eu acho que eu até vou fazer o texto agora e depois eu mudo esse espaçamento para vocês verem. Vamos ver se vai abrir o menuzinho rapidinho para nós. Essa versão do LibreOffice Writer eu achei um pouco pesado. Para minha máquina, um pouco pesadinha, às vezes não, umas travadas aqui. Beleza, só que a gente está numa videoaula. Vai querer travar agora, meu filho? Ah, muito bem. Efeitos de fonte. Não, aqui é efeitos de fonte. É lá em página mesmo onde eu fui. Estilo de página. Aqui estilo de página. Aquele menuzinho que eu fui para regular as margens. É bem demoradinho essa versão. Demora. É um menuzinho bem tranquilo. Você vai aqui, ó. Tem página, que eu faço as configurações de página. Aqui eu tenho a linha da margem esquerda e direita. Pode ser em parágrafo. Deixa eu mostrar no Word como que é fácil. No Word, para você fazer espaçamento, eu vou direto aqui no início. Tem aqui, ó, 1, que é para citação, e 1,5, que é para texto normal, que é os textos lá do resumo, desenvolvimento, conclusão. Aqui, olha só, eu tive que ir em 3 lugares para poder achar para vocês. Eu clico no menu e vou em parágrafo e parágrafo. Parágrafo e parágrafo, vai aparecer essa outra janela. E aqui entre linhas, espaçamento entre linhas, ou é 1,0 ou simples. Aqui no Writer é simples. No Word é 1,0. Então no material está 1,0, então subentende que é simples. 1,5 é para textos. Que é o espaçamento aqui, pode ver que ele até muda ali, ó, no desenho. Né? Mas eu vou fazer aqui na prática, vocês já vão entender. Eu coloquei 1,0. Então vamos ver se falta alguma coisa. Margem 8, espaçamento 1, simples ou 1, ó, já está acertado. Simples ou 1, no máximo, no mínimo 3 linhas. Então vamos fazer citação. O que consiste essa citação, professor, na folha de rosto? Você vai falar sucintamente do trabalho, sobre o que ele é. Sobre o que ele é, a matéria e o professor. Se for um trabalho da TCC para a banca, vai ter que colocar o nome dos 3 professores. Esse trabalho é sobre um plano de negócios para o curso de técnico de administração, solicitado pela matéria tal, com supervisão dos professores, tal, tal, tal e tal. São no mínimo 3 professores da banca. Então você vai dizer os 3. Aqui, como é um trabalho informático, você vai falar sucintamente. Ó, opa, ficou negrito aqui. Ó, olha só que coisa. Eu fui lá e mexi em todas as configurações. Quando eu comecei a mexer nas configurações, ele desacertou a nossa cargas d'água, desacertou a nossa citação. Então, uma, duas, três, quatro, na quarta linha começa. Então, vamos acertar de novo. 10 é bom que aconteça isso, mas acertar 10, sem negrito, justificado, régua em 8 e espaçamento já está em 1 que eu mexi, teoricamente, se não tiver a gente arruma. Então, vou falar do trabalho. Este trabalho será um exemplo de como fazer uma capa e contra capa nas normas ABNT da matéria de informática instrumental do professor Jomar Marcelo. Bom, pronto. Deu mais que 3 linhas, mínimo 3 linhas, deu 3 linhas e meia. Eu falei do trabalho, esse trabalho será um exemplo de como fazer uma capa e contra-capa nas normas ABNT, da matéria de informática instrumental, do professor Jomar Marcelo Longo. Então você tem que falar o trabalho, sobre o que é, bem sucinto, qual a matéria e o professor. No caso lá da banca lá e
TCC, os professores da banca, você vai relatar todos aqui. Tranquilo? Olha só, pessoal. Quando eu fiz isso aqui, naturalmente, o que aconteceu? Meu 2020 desceu. Eu dou mais um Enter e aperto Delete 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Está pronta a minha capa contra capa. Ah, o espaçamento que eu falei para vocês. Por que tem que ser simples? Na hora que eu seleciono o texto, e vou lá agora, que a gente aprendeu aqui em parágrafo, direto, as versões dele me quebram. Quando eu vou em parágrafo, entre linhas, eu vou colocar 1,5 que é para textos. Olha só como fica espaçado. Não, não é 1,5. Citação é padrão em parágrafo 1,0. Eu não acredito que eu acabei de ver aqui. Eu acho que tem um atalho para fazer espaçamento nessa versão nova. Ó, definir entre linhas tem, que legal. Sabia, essa versão nova já tem, ó, que interessante, ó. Espaçamento entre linhas simples, ó. Ele se matando procurando memória. Aqui, simples. Na cara do gol. Igual o Word. Você vê que o Writer ele vai se aproximando sempre perto do Word, né? Ele mais perto. Não precisa de tudo lá que não, pessoal. Clica aqui, ó. Nessa versão. Porque nas antigas, lá no laboratório, você tem que clicar o botão direito em parágrafo. Procurar. Não se iluda. É que essa versão é nova, tem que baixar. O Word é mais ou menos ali também. Certo? Está aqui a nossa capa contra capa. Próximo, então, que é o sumário, que eu deixo em branco, vou fazer só os títulos, tá? Escrevo o sumário, que é a última coisa que eu vou fazer no trabalho. Opa, sempre caixa alta. Observe que já pegou as configurações da capa contra capa. Como o nosso título é o mesmo padrão da capa contra capa, olha só, não tem o que mudar. Legal, perfeito. Já ficou na mesma configuração. Dou espaço em branco. Vou na quarta página, só para vocês verem as páginas essenciais. Capa contra capa, sumário, deixo em branco, é a última a fazer, depois que os títulos estiverem prontos. Vou fazer aqui a introdução. O resumo. Página 4. Na página 5, desenvolvimento. Na página 6, é a nossa conclusão. E na página 7, e última página, nós trabalhamos nas normas, as referências bibliográficas. Ou a bibliografia. Pronto, está pronto o meu trabalho, professor? Não. Quem dera, né? Nosso trabalho agora tem que ser preenchido. Ao longo das aulas, então, vou explicando, mandando material. Você já pode pegar lá o material que tem aqui na apostilinha e já digitar aqui em desenvolvimento. É o que está escrito aqui, já vai praticando. Pega as configurações. Então o texto tem que ser Arial Time, já sei onde muda. Mantém a fonte 12. Alinhamento justificado, espaçamento entre linhas 1,50, que o professor mexeu bastante, já aprendi. E o parágrafo 1,25, o que é isso? Na próxima aula eu vou fazer a parte de textos. Na próxima videoaula, como trabalhar com textos. Letra sem caixa alta, exceto o começo da frase, igual a citação. Então, a próxima aula, uma linha de regra, a gente vai aprender a mexer aqui no parágrafo 25. Pode digitar esse textinho, já jogar ele lá em desenvolvimento, que o texto que é o trabalho em si, ou seja, o desenvolvimento. Aqui fala sistema operacional, faça um trabalho sobre o sistema operacional para praticar. Aqui está o exemplo, abaixo. Eu também estou disponibilizando um exemplo do trabalho já em PDF prontinho, que também faz sistema operacional. Ok, pessoal? Eu acho que seria isso, espero ter ajudado. Até a nossa próxima videoaula e até mais.